Vamos orar. Feche seus olhos um pouco mais. Se conecte agora com a presença do Senhor. Digno é o teu nome, Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, adoramos o teu nome, ó Deus. O Senhor é digno. O Senhor é o tudo, como nós cantamos e ouvimos. Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Digno é o teu nome. Digno é o teu nome. Digno é o teu nome. Te honramos, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração. O desejo, o anseio que está no teu coração, para cada um de nós, para a tua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Gostaria de falar sobre um tema. Nós somos filhos, não somos órfãos. Isso faz muita diferença na vida da gente quando nós somos conectados com a presença de Deus. E ganhamos revelação de que somos filhos, não órfãos. Eu gostaria de ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro em João capítulo 14, nos versos 18, que diz assim, João 14, 18. Jesus vira para os seus discípulos preocupados, porque ele tinha acabado de dizer que vai ser crucificado e vai para o céu, do lado do Pai. E ele diz assim, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E eu quero ler Lucas, no capítulo 15. Você abre aí a sua Bíblia em Lucas 15, é o texto que nós vamos ficar mais atentos. Quando Jesus conta uma parábola, uma história de uma família, onde tinha um pai e 2 filhos. E ele conta essa história para falar sobre como o pai se alegra com a presença dos filhos. E quão amoroso é o pai. E no verso 11 até o verso 31, eu gostaria de gastar um tempo lendo esse texto. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, embora a gente vai ler outras vezes, mas eu gostaria de ler completo agora. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados, desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. E ali, com fome, ele tinha vontade de comer os que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores ou escravos. Então saí dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, ele correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e ele foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando
ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo? E o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastou o seu dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Esse texto fala muito com a gente, né? Porque é a história de famílias, história de conflitos, história de gente como a gente. E quando Jesus introduz o novo nome de Deus, porque até então Deus era conhecido como El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus, o maior Deus, o único Deus, o Deus da guerra, o Deus da bandeira, o Deus Todo-Poderoso, enfim. Deus agora é chamado de Pai. E Jesus introduz esse nome aos discípulos e começa a chamar Deus de Pai. E ele começa a contar histórias a respeito de Deus, chamando Deus de Pai. Os discípulos observam a oração de Jesus e veem como ele chama Deus de Pai. Jesus chama os discípulos e ensina a eles uma oração que no final diz: Pai, o Pai nosso. E depois os discípulos começam a chamar Deus de Pai, e em todas as cartas dos apóstolos e também daqueles que não viram como Paulo, introduzem novamente o nome de Pai. Deus fez isso através de Jesus, porque Ele queria ensinar-nos que é necessário termos um relacionamento verdadeiro, não religioso, com Deus. Jesus trouxe o nome do Pai, de Deus como Pai, para mostrar o propósito eterno de Deus, que era ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, é preciso entender isso, é preciso ganhar revelação de que somos filhos. Você diz: esse não é o meu problema, eu sei que sou filho de Deus. Mas nós precisamos ganhar uma revelação que mexa com a nossa vida e que de fato expressemos a vida de filho, não de órfão. Nós precisamos entender que a força da nossa vida é o relacionamento com o Pai. Quando entendemos que a força da nossa vida é o relacionamento com o Pai, nós mudaremos muita coisa. A força da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, o Pai. A força da minha vida é o relacionamento que eu tenho diariamente com o Pai. E Jesus nos ensina que o significado disso é durante toda a nossa existência. Enquanto Jesus esteve na terra como homem, Ele expressou uma dependência total do Pai. Eu não faço nada por minha conta, eu faço pelo Pai. Eu consulto o Pai, eu falo com o Pai. Toda hora Jesus estava conectado com o Pai, ensinando os discípulos que era fundamental essa conexão constante, diária, contínua com o Pai. Essa é a força da nossa vida. Porque estamos fracos, porque nós não estamos conectados com o Pai. Porque estamos doentes emocionalmente, porque não estamos conectados com o Pai. E Jesus sabia
que Deus era Pai e Ele cuidava totalmente dele. Ele descansava no fato de Deus ser Pai. Sua vida toda estava nas mãos do Pai. Ele sabia que o Pai tinha o melhor para a vida dele. E Jesus transmitiu isso, passou isso aos discípulos. Tocou na vida dos discípulos com esse ensinamento. O amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito, só pode ser entendido nessa conexão com o Pai. Tudo vem dessa conexão, dessa comunhão com o Pai. Essa é a principal razão da nossa vida. O cristianismo é muito simples. O cristianismo é um relacionamento de pai e filho. O cristianismo não é uma coisa complicada de se entender. O cristianismo é: eu sou filho, Deus é o meu Pai. E Ele é Pai, e eu sou filho em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Por isso, o Espírito Santo grita dentro de mim: Abba, Pai. Paizinho querido. Todo tempo, todo instante, me lembrando de que eu sou filho. Lá em Romanos capítulo 5, verso 15, fala sobre isso. É o Espírito que se move dentro de mim, dizendo e gritando: Abba, Pai. Paizinho, Paizinho, meu Pai, meu querido Pai. Deus é o nosso Pai. Então, quando estamos em comunhão com o Pai, nosso caráter se transforma, nossa identidade é revelada, nosso caráter se transforma, e a luz e a glória dele se irradia dentro de nós. Há muita gente, há muito cristão que não sabe o que é. Não sabe o que é. Há muito cristão em conflito de expressar a presença do Senhor, a glória do Senhor, como o Maurício compartilhou nessa noite. Há muita gente em conflito que não sabe lidar com algumas coisas. A falta de comunhão com o Pai nos leva a expressar o rio que vem de Adão. O rio pecaminoso de Adão corre na nossa vida. Mas quando a presença do Pai se instala em nós, nós nos conectamos nele, o rio cessa, como lá no Rio Jordão. A glória de Deus, a presença de Deus para o fluxo do rio de Adão, que vem de Adão. E Jesus vem nos ensinar isso. Quando você olha para o espelho, quem você vê? Quem é que você vê? Quando nós entregamos a vida a Jesus e cremos que Jesus veio do Pai, e Ele veio para morrer pelos nossos pecados, nos fazer novas criaturas, uma nova criação, como diz João 1, 12 e 13, Ele nos faz então sermos filhos, nascemos do Espírito e nos tornamos filhos de Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versos 12 a 18. Somos filhos. Agora a revelação da filiação de glória em glória vai brilhando, como diz os últimas linhas desse versículo, vai brilhando a cada dia mais, vai se revelando, vai se demonstrando. Nós precisamos crescer nessa revelação. Nós agora somos livres, como diz o texto, livres para um relacionamento com o Pai. Onde existe o Espírito, aí a liberdade. Somos livres de todo impedimento, de todo tipo de coisas, para termos um relacionamento com o Pai. Deus nos criou para esse relacionamento, para sermos filhos e filhas amadas. Isso é cristianismo. Isso é a simplicidade do cristianismo, nada mais. Tem a ver com isso, com glória, com a presença de Deus. Glória é o caráter de Deus, glória é a presença de Deus, que vai brilhando mais e mais, até sermos como Jesus. Mas se você e eu olharmos no espelho e não vemos Cristo brilhando em nós, é porque
a gente não está em comunhão com o Pai. A gente quebrou em algum momento essa comunhão, ou nós estamos fazendo outras coisas. Então, quando isso acontece, as circunstâncias, as dificuldades que nós enfrentamos, as dores que nós atravessamos, elas vão determinar quem você é. Há muito cristão que se chama problema. Há muito cristão que se chama dores. Porque não estão conectados com a presença de Deus. E por se deixarem levar pelo rio de Adão, pelo caráter de Adão, que ainda flui, eles são levados pelas circunstâncias, pelos problemas, e se deixam levar por eles. E nós precisamos entender que a nossa comunhão com o Pai, nos liga a recebermos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Somos o que Deus determinou que nós seríamos, filhos. Filhos. Não importa o que falem de você, não importa o que digam de você, não importa o que o mundo está gritando a respeito de você. Quando nós temos uma convicção de que somos filhos, o que importa é ouvir a voz do Pai, que diz o que sou, diz o que eu realmente sou. Por isso nós precisamos ganhar revelação de quem somos. Somos filhos. Somos filhos. Filhos amados, em quem o Senhor tem prazer. Essa foi a fala de Deus para 2 momentos da vida de Jesus. Lá no batismo, no rio mais baixo de um dos rios mais depressivos da terra, do planeta Terra, o Rio Jordão, rio num nível baixo. E também numa montanha alta, na transfiguração. As mesmas palavras, este é meu filho amado, eu tenho muito prazer nele, muita alegria nele. Por 2 ocasiões o Pai falou isso do Filho, e o Filho escutou isso do Pai. E em Cristo Jesus, eu e você somos filhos amados, em quem Deus tem alegria. Essas são as palavras que nós temos que ouvir todas as manhãs, em todo momento, quando nós estamos vivendo em conflitos, em dificuldades. Ele é o meu Pai, Ele me ama, Ele se agrada de mim, eu sou amado dEle. Em Cristo somos amados pelo Pai. 1 João 3, versos de 1 a 3, fala sobre isso. Deus nos ama com um grande amor. O amor dele é tão grande que ele nos chama de filho. Ou melhor, ele diz que nós somos de fato filho. Por isso o mundo não conhece. O mundo não conhece o amor de Deus. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não nos oferece absolutamente nada de bom. Nós temos um Pai que pode nos dar todas as coisas. Ele morreu por nós, através de Jesus. No Velho Testamento, nós tínhamos 613 leis, mais os 10 mandamentos. 613 leis, mais os 10 mandamentos. E Tiago capítulo 2, verso 10 diz: se nós quebramos um desses mandamentos, nós somos culpados de todos. Para estar na presença de Deus, nós precisamos cumprir a lei, buscar através da lei. Mas Deus providenciou Jesus desde a eternidade, desde a criação, para morrer no nosso lugar. Isso que 1 João capítulo 2, versos 10 a 19. O Pai de amor, que nos amou tanto, que mandou o seu Filho. Essa é a maneira de Deus amar. Deus tanto amou. Essa é a maneira de Deus nos amar. Ele nos amou primeiro. Já falamos muito sobre isso, mas precisamos reforçar esse fato. Nós somos amados por Deus. Ele é o nosso
Pai, o nosso Paizinho. E nele nós podemos receber aquilo que Ele nos prometeu. Essa é a maneira de Deus nos amar. Isso é graça. É o amor de Deus em ação. É Deus vindo até nós. Nós não o aceitamos levantando a mão. Nós não aceitamos confessando apenas. Ele nos chamou. Ele nos atraiu. Ele nos aceitou primeiro, quando ainda nós éramos pecadores. Então a graça, essa graça maravilhosa de entendermos que nós somos filhos de Deus, nos habilita a viver a dimensão do reino de Deus. A graça nos habilita a ter Deus dentro da gente, é o que Paulo diz em Colossenses. Deus habita dentro de nós. Essa graça, essa filiação, significa que Deus habita dentro de nós. A presença do Senhor está dentro de nós. Essa graça resolveu o problema da distância. Primeiro do que nós éramos, mortos. Nós éramos mortos, diz Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Nós estávamos mortos e Ele nos reviveu. A graça resolveu o problema do nosso problema de morte, mas também no nosso problema de distanciamento. Nós estamos longe de Deus, Ele nos trouxe para perto de Deus. Hebreus 10, 20 fala sobre isso. Ele abriu um novo e vivo caminho para a gente entrar na presença do Pai. O Pai que nos ama. A graça me deu a condição de viver essa palavra viva, o Logos de Deus. A palavra é Cristo. A palavra é viva. E o Espírito vivifica essa palavra. Não adianta a gente ler, fazer programas de leitura, se nós não estamos conectados na presença de Deus, ao ponto de fazer com que o Espírito Santo viva essa palavra. Viva o que nós estamos lendo e aprendendo. Toque, flua através de nós essa palavra. A graça me dá uma missão, uma razão para viver. Nós agora somos emissários dessa mensagem. A tarefa de fazer com que os outros também sejam filhos de Deus. Isso é graça. É o que Todd White diz. Graça é licença para vivermos como Jesus. É a licença que nós recebemos do Pai para vivermos como Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 17. Estamos unidos com Ele, somos uma nova criação. O que era velho passou, somos novos, somos filhos, não somos mais órfãos. A graça me ajuda, me habilita a entender a dimensão do amor de Deus. Ele me amou primeiro, e esse amor está dentro de mim, e é com esse amor que eu vou amar as pessoas. Não é com o meu amor falho, fraco, o meu amor que separa. É o amor de Deus dentro de mim que vai amar as pessoas. É o amor que flui de Deus que vai amar as pessoas. Por que estou dizendo isso? Porque somos filhos e não órfãos. Essa é uma revelação que nós precisamos ter. Somos filhos. Se nós quisermos experimentar essa graça maravilhosa, acabamos de falar sobre ela, vários momentos dessa graça, essas bênçãos que essa graça nos proporciona. Se nós queremos experimentar tudo isso, nós precisamos deixar de viver uma vida religiosa e buscarmos uma revelação de filhos. O Espírito Santo revela isso. É Ele que clama dentro de nós, Abba Pai, Paizinho, meu Pai. É Ele que nos ensina. É Ele que faz isso dentro de nós. Se nós queremos deixar de viver uma vida religiosa, nós precisamos buscar essa revelação. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que mostre, revele a nós isso. E não experimentar essa revelação de que somos filhos. E não experimentar em viver essa maravilhosa graça. É viver sabendo que vai para o céu, mas por enquanto estamos no inferno.
não experimenta a vida abundante na terra. A vida é um inferno. A vida de muito crente é um verdadeiro inferno. Porque ainda não entendeu que é filho, não é órfão. É filho, não é órfão. Você e eu somos amados por Deus. O que importa de fato é o amor que Deus sente por nós. Por isso precisamos da revelação. A revelação que o Espírito nos dá. A revelação que Ele nos faz gritar dentro de nós. Pai, meu paizinho. E o texto que nós lemos de Lucas 15 fala de uma família que tinha 2 filhos e um pai. E pela história nós vemos que o pai é um pai de amor. E a ênfase que Jesus está querendo dar é sobre o pai, não é sobre o filho. Embora a Associação Bíblica do Brasil colocou lá em cima com o título de Parábola do Filho Pródigo, gostaria de chamar nessa noite de Parábola do Pai Amoroso, do Pai que ama, do Pai amoroso, do Pai que abraça, do Pai que aceita os filhos, do Pai que tem uma identidade, que tem um caráter, que tem uma bênção para dar para os filhos. É assim que eu vejo. É um Pai cheio de amor, cheio de compaixão pelos filhos, por ambos os filhos, que reagem como órfãos, mesmo tendo um pai. É assim que muitos cristãos têm um pai, sabe que Deus é o pai, leu na Bíblia, mas não experimentam ainda uma vida de filho. Estão vivendo como órfãos, estão agindo como órfãos, estão pensando como órfãos, estão sentindo como órfãos. Nós somos filhos amados. O Pai nos amou primeiro. Ele nos aceitou como somos. Somos criados, aliás, Deus nos criou para sermos amados, para contermos o amor de Deus dentro de nós. Mas se nós não temos a revelação do Espírito Santo, nós seremos guiados pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos nossos desejos, pelas nossas ambições, pelo nosso coração enganoso. Nós seremos levados, nós agiremos, pensaremos pelo rio de Adão, como órfão. E a parábola que Jesus nos contou, nós podemos ver algumas reações de órfãos, mesmo filhos de um pai de amor. Então, como age, como pensa, como sente um órfão? Veja aqui que o Senhor nos deu um espírito de filiação, Romanos 8, é um espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que nos faz compreender, e que Ele nos faça compreender que somos filhos. A primeira coisa que produz uma pessoa sem referência, e sem referencial e sem identidade. O órfão não tem identidade. Quem é teu pai? Ele não tem identidade. Ele não tem filiação. Ele não tem um referencial. Vejam o texto de Lucas 15. Primeira parte desse texto, ele tinha 2 filhos, o moço mais novo pediu a parte na herança. Isso era um escândalo. O pai estava vivo, mas ele considera o pai como morto. Ele não tem identidade, para ele não é pai. Embora os pais sejam um pai de amor, conforme a história nos relata, um pai cheio de amor, compassivo, misericordioso, um pai que abraça, um pai que beija, um pai que celebra, um pai atencioso, um pai que supre. Lá está o filho querendo sair de casa. Ele disse, pedindo a herança: pai, o senhor não existe para mim, o senhor está morto. E aí nós vemos também em Lucas 15, quando ele volta para casa, ele não se considera como filho, ele se considera como um trabalhador, como um escravo.
E o filho mais velho, que fica em casa, fica zangado, ele diz assim: eu não sou teu filho, eu sou um escravo aqui. Sentem, agem, demonstram como um órfão, mesmo morando com o pai, mesmo morando na casa do pai, mesmo tendo a presença, o amor, eles não tinham identidade. Reclamam da herança, mas os dois recebem. Note bem, os dois recebem a herança. E pela história, nós teremos conclusão que os dois gastam. Os dois gastam. Porque o filho que nós estamos lá, o filho mais velho, ele reclama que não tem nenhum um cabrito para matar, para dar para os amigos. Filho que tem reação de órfão. Os dois são insatisfeitos. Um vai embora. Um some de casa. Não está satisfeito. Não está satisfeito com o que tem. Não está satisfeito com a presença de Deus. O outro é um insatisfeito dentro de casa. Sabe, às vezes olhando para nós talvez estamos com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento desses filhos. Nós somos insatisfeitos demais. Sabe por quê? Não desfrutamos da presença de Deus. Quando aprendermos a desfrutar da presença de Deus, a ficar na presença de Deus, ser cheios de Deus, nosso coração se aquietará. Essa ansiedade, essa turbulência, esse desconforto de querer resolver as coisas pela sua própria base vão passar. Um é oprimido pelo pensamento da independência. O filho mais novo, eu vou embora de casa, eu posso me virar sozinho, eu posso ter minha vida do jeito que eu quero, eu posso pensar do jeito que eu quero, eu posso gastar minha vida da forma que eu quero, com meus sonhos, com os meus projetos. E o outro é oprimido pelos seus méritos, pelas suas recompensas. Ele diz assim: eu sou um escravo, eu trabalho muito, o Senhor não me dá nada. Eu faço a minha parte, mas Deus não faz a parte dele. Então eu tenho que resolver eu mesmo e fazer alguma coisa. Sempre se justificando, mas eu estou aqui com o Senhor, mas eu sempre oro, mas estou sempre aqui na dependência, entre aspas, dependência do Senhor. O Senhor não resolve o problema para mim. Dois insatisfeitos. Um com um pensamento de méritos e recompensas, e o outro um pensamento da independência. Perderam o referencial. Perderam a identidade de filhos. Nós precisamos mudar nossa mente, irmãos. Nós precisamos mudar nossa mente. Nosso coração precisa se converter ao Pai. Nosso coração independente, reclamão, precisa mudar. Nós precisamos nos converter ao coração do Pai. Orfandade produz também distorções na vida social e de relacionamentos. No verso 15, 12, 13, 28 e 30, nós encontramos os dois filhos novamente. O pai reparte o bem para os dois, ele não tem relacionamento com os irmãos, com ninguém da casa, vai embora, vive a vida que quer, desperdiça tudo. E o outro, zangado, brabo, não tem relacionamento com ninguém, tem amigos exclusivos, orgulho, soberba, superioridade, arrogância, inveja, panelinha. São reações, são pensamentos, são ações de um órfão. Nós sentimos e agimos como órfão. Nós não entendemos a filiação em Cristo. Nós não entendemos como Cristo viveu como Pai. Nós não compreendemos
que o filho pode repousar nos braços de amor do pai, se contentar, ser cheio do seu amor para amar os outros, para se dar bem em paz com todos. O órfão usa mecanismos para se relacionar. O órfão, ele usa maneiras de se proteger, para se autoafirmar. O órfão é assim. O sentimento e a ação do órfão é assim. Ele está a todo momento tentando fazer algo para agradar alguém. O filho velho, mais velho: pai, eu faço tudo, o senhor não vê. Ele se relaciona assim com as pessoas. O filho mais novo, orgulhoso, arrogante, vive a vida dele, compra os amigos e perde todos esses amigos, ninguém dá mais nada para ele. Nós não precisamos mais usar esses mecanismos, nós não precisamos mais dessas proteções, nós não precisamos mais de se autoafirmar. Nós somos filhos, Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos recebe, o amor dEle é suficiente, o amor dEle é tudo que nós precisamos, não precisamos de mais nada. Esse amor que nós precisamos dar às pessoas que ainda são órfãos, estão vivendo assim, e elas vivem com um peso enorme nas costas, porque elas não sabem o que fazer mais para serem amadas, para chamarem a atenção das pessoas. Elas não se sentem amadas. O Pai nos ama, e é na presença do Pai que nós ganhamos a revelação deste amor, e podemos sair dessa presença amando as pessoas. O órfão, ele produz um sentimento de insegurança. Ambos os filhos tinham tudo na presença do pai, mas se sentiam seguros. O filho mais novo: eu vou me virar, vou ter minha própria vida, aqui talvez não vai dar certo. O filho mais velho reclamando do pai, e o pai diz: os dois, vocês têm tudo aqui, vocês têm tudo aqui, vocês estão sempre comigo, vocês têm tudo que é meu é seu. Mas quando se tem uma mentalidade de órfão, falta tudo, falta tudo, falta tudo. Falta festa, falta alegria, falta celebração, falta compaixão, falta amor, porque o amor perfeito lança fora todo medo. E o órfão age assim, ele se sente inseguro acerca de tudo, e ele faz de tudo para se sentir seguro, tudo. Eles têm dificuldade de entender que Deus supre tudo, emocional, físico, que o Pai não vai abandonar os filhos. Ele já abandonou Jesus na cruz, por causa dos nossos pecados. Ele jamais nos abandonará. É o Pai que ama os seus filhos, o Pai que se preocupa com os seus filhos, o Pai que faz tudo pelos seus filhos, o Pai que reparte a herança, o pai que não reclama, ele diz: tá bom, vamos repartir a herança. O Pai que dá aos dois a herança, cada um tem a sua parte. O Pai que se expõe, envergonha para receber o filho que está voltando, e está voltando não arrependido, porque ele fez uma matemática na cabeça dele. Ele diz assim, a primeira decisão dele foi lógica, foi a lógica matemática.
os empregados do meu pai têm o que comer. Vou voltar para a casa do meu pai. Mesmo que ele não me chame mais de filho, eu pelo menos serei um empregado e terei o que comer. Mesmo que não aconteceu um arrependimento, talvez genuíno no coração dele, ele se usou a lógica, ele volta. E o pai passa vergonha. Por que passa vergonha? Porque diz a Bíblia que ele corre em direção ao filho. E para correr ele precisa levantar as suas vestes. Não se corre com aquela veste. Ele precisa arregaçar as vestes. Ele precisa expor a sua nudez, que era algo horrível, terrível. Ele não morava num ambiente isolado. Ele morava numa vila. Porque assim era a morada de todos. Ninguém ficava isolado por causa de assaltos e tudo mais. Todo mundo vivia em comunidade. Ele se expôs correndo. Expôs a sua nudez, sua vergonha. Foi assim que Jesus fez conosco na cruz. Expôs. Vergonhosamente. Pelado, nu. Ele fez isso por amor. Ele correu. E ele correu porque em Deuteronômio capítulo 21, versos 18 e 21, diz o seguinte: o filho rebelde que sai de casa e gasta o seu dinheiro com farra, etc, etc, quando pego ou quando voltar para casa, deve ser apedrejado. É o que a lei recomenda, é o que a lei manda. Mas o pai vai correndo e diz: esse é meu filho. Põe o anel, identidade. Troca as vestes, põe os sapatos. Esse é meu filho. Ninguém vai pôr a mão nele. Ninguém vai atirar uma pedra nele. Na mão do pai não tem uma pedra. Na mão do pai não tem nenhuma pedra. A mão do pai está livre para abraçar o filho. Na mão do pai, o nosso pai, não tem nenhuma pedra para nos atirar. Na mão do pai, o nosso pai, sempre tem abraço. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Nos ama muito. As pedras ficaram no chão, porque as mãos estavam ocupadas com um abraço. O pai beija o filho. O pai celebra, o pai faz festa, o pai mata o bezerro que estava preparado para uma ocasião muito especial. O bezerro gordo, que era especial. Esse bezerro gordo aparece em alguns momentos da história. Algumas falas do pai, do escravo, do filho, para dizer, é especial mesmo. É isso que o pai faz com a gente. O pai que ama, que supre, que cuida, que deseja a nossa conversão de mente e de coração para filho. Porque nós somos filhos, não somos órfãos. Deus deseja da gente que a gente se converta a essa filiação. E não ande mais, não pense mais, não deseje mais como um órfão, mas como filhos. Filhos que refletem a glória do Pai e não a orfandade. Filhos que não desejam, não ficam preocupados com o que vão falar dele, mas o que o Pai tem a dizer deles. O Pai fala a nosso respeito: filho, eu te amo, filho bom e fiel. Tenho alegria em você. Todos os dias, vire para o espelho e diga isso: Deus está falando isso comigo. Você é meu filho amado. Eu tenho alegria de ter você como meu filho. Filhos que acolham e amem todos de verdade. Que não sejam apenas de fachada, de momentos, de serem corretos, educados, mas que amem de verdade, com o amor do Pai. Filhos que celebrem quando outros são abençoados,
que celebrem a vitória e a bênção do nosso irmão, não com inveja ou com orgulho. Filhos que desejam compartilhar aos outros essa filiação, estão loucos atrás dos perdidos, os filhos perdidos, que ainda não entenderam a filiação, que não compreenderam o que Deus fez pela vida deles, e vão anunciar essas notícias a todos. Filhos amados, que se sintam totalmente seguros, porque conhecem o Pai, sabem que o Pai nos dá o melhor. Ele já nos deu o melhor, o seu Filho Jesus. Ele já deu o que Ele tinha de melhor. Quanto mais outras coisas Ele nos dará. Filhos que permaneçam, que desejam, que anseiem pela presença do Pai. Que sejam satisfeitos pela presença do Pai. Que sejam completos na presença do Pai. Esse é o filho que Deus deseja. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos, irmãos. Nós somos filhos. Nós não podemos mais reagir, pensar, falar como um órfão. Somos filhos muito amados por Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Abrace a pessoa do seu lado e vamos orar juntos. Oh Deus, santo é o teu nome. Tu és nosso Pai, Pai querido, Paizinho. Nosso Pai. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa Ele gritar dentro de você. Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Deixa Ele fluir em você. Sabe, irmãos, precisamos nos conectar constantemente com Ele, com o nosso Pai. Faça isso, sempre. Ouça a voz de Deus. Quando nós somos conectados com Deus, escutamos Deus. Não escutamos as circunstâncias. Quando estamos conectados com Deus, vemos Deus. Não vemos as dificuldades. Quando estamos conectados com Deus, nosso coração se enche e se alegra da vida e da paz de Deus, da alegria de Deus. Não dos momentos simples da vida, que nos fazem alegres, ok, mas que nos entristecem no dia seguinte. Se encham de Deus, busquem a Deus, o Pai, o Pai, o Pai. Que Deus abençoe a todos, vão em paz. Seja uma semana abençoada, tá bom? Deus abençoe.